Imaginemos ter que jogar uma partida de xadrez em 3 dimensões, no nível máximo de dificuldade, com um cronômetro correndo bem rápido. E já soa bem estressante. Exato. Mas aí adicionamos um detalhe. Enquanto se tenta antecipar cada movimento ali no tabuleiro, é estritamente obrigatório manter uma conversa casual. Uma conversa super descontraída sobre o clima com um colega de trabalho, sem demonstrar o menor sinal de esforço. Nossa, tipo, agir como se estivesse tudo normal. Uhum. Se houver qualquer hesitação, o colega vai achar que tem algo de muito errado acontecendo. Ou até que é uma ofensa pessoal, sabe? E essa exaustão monumental, essa divisão quase impossível de atenção é o ponto de partida da nossa imersão de hoje. E olha, o que torna esse cenário inicial tão vital é que ele quebra aquela nossa presunção de que a socialização é algo intuitivo para todo mundo, né? Pois é. Porque o mundo social tem um manual de regras invisíveis. Quando cruzamos com um conhecido na rua, o sorriso, aquele contato visual moderado, isso sai no piloto automático para a grande maioria das pessoas. Sai sem ninguém pensar. Sim, mas quando a gente analisa o universo do neurodesenvolvimento, fica muito claro que, para uma parcela bem significativa da população, essas expectativas parecem ter sido escritas num idioma alienígena. E decifrar esse idioma o tempo todo tem um custo altíssimo. E é por isso que, para entender o que realmente acontece nos bastidores de uma mente que precisa traduzir o mundo 24 horas por dia, a nossa análise de hoje vai mergulhar em materiais riquíssimos. Livros fantásticos. Sim, estamos trazendo trechos de Is This Autism? A Companion Guide for Diagnosing, e também do A Guide for Clinicians and Everyone Else, ambos escritos por Donna Henderson, Sarah Wayland e Jamel White. O que é ótimo, porque o foco não é ficar listando critérios chatos de um manual psiquiátrico. Exatamente. O objetivo desse nosso mergulho detalhado é tentar compreender a engrenagem profunda da experiência autista. Como o cérebro processa esse ambiente e como a nossa visão sobre a empatia e adaptação precisa, sim, urgentemente ser virada do avesso. E a abordagem das autoras é genial, justamente por fugir do jargão médico logo de cara. Elas propõem um experimento mental radical logo na introdução. Sim, não é um teste clínico. Não mesmo. É um exercício brutal de empatia. É focado em simular, de fato, uma sobrecarga neurológica para quem lê. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. É quando entramos na famosa Terra de Flurby. Ah, Terra de Flurby, eu adoro essa analogia. A proposta é imaginar um pouso imediato nessa cultura fictícia. Um lugar totalmente novo. E, como em qualquer sociedade, existem regras de convivência, né? Claro! Mas o grande obstáculo é que elas não estão escritas em lugar nenhum. Ninguém vai parar para explicá-las. E o desvio de qualquer uma dessas regras, por menor que seja, é punido com uma exclusão social muito severa. Quem chega lá tem que observar, tem que adivinhar e imitar. E o pior é que as regras de Flurby desafiam qualquer instinto natural. O que é fascinante aqui é o primeiro choque cultural. Ele é puramente visual. Fazer contato visual com outra pessoa em Flurby é considerado uma afronta indesculpável. É o auge da falta de educação. Bizarro, né? Imagina a vontade automática de olhar nos olhos e ter que segurar isso. Sim, e ao mesmo tempo existe uma regra motora muito específica ligada à fala. Toda vez que alguém pronuncia um artigo comum, tipo o ou a, é estritamente obrigatório levantar a mão e tocar no próprio ombro direito. Caramba. Tocar no ombro para cada artigo é muita coisa para lembrar. É um nível de monitoramento absurdo. E tem mais, né? A etiqueta emocional de Flurby é uma verdadeira armadilha. É terminantemente proibido sorrir na hora de cumprimentar alguém ou na hora de se despedir. Nossa, o que vai totalmente contra o nosso instinto de simpatia. Vai mesmo. Um sorriso num olá ou num tchau é visto como algo, assim, nefasto. Mas aí tem uma pegadinha. No meio da conversa, sorrir se torna uma exigência absoluta. É o oposto do que a gente faz naturalmente. Exato. E não sorrir enquanto o diálogo acontece transforma a pessoa num pária social ali mesmo. E a genialidade dessa alegoria não para nas regras sociais.
O ambiente físico de Florby é totalmente projetado para desestabilizar o sistema nervoso. Isso é crucial. O cenário físico. Sim, para quem acompanha a nossa análise, vale muito tentar visualizar a sensação física desse lugar. A temperatura ambiente lá é mantida de forma constante na casa dos 40 graus Celsius. 40 graus, um forno. Um calor escaldante, um ar pesado. E para completar o pesadelo, tem uma música estridente, totalmente caótica, tocando nos alto-falantes no volume máximo. E isso 24 horas por dia. 40 graus de calor sufocante e um barulho ensurdecedor que simplesmente não tem botão de desligar. É um ataque direto e contínuo aos sentidos. Sem trégua em nenhuma. O que nos leva à pergunta central que as autoras fazem e que é uma ótima reflexão para quem nos ouve. Como seria a sensação de passar um dia inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite, tentando viver uma vida normal em Florby? E a biologia responde essa pergunta de um jeito bem claro. Num ambiente assim, os recursos de função executiva do cérebro começam a falhar. Aquela área responsável por planejar, focar a atenção, regular o comportamento, ela entra em colapso. Sim, porque o cérebro humano filtra instintivamente estímulos irrelevantes, né? Para focar na tarefa principal. Exatamente, é a chamada inibição sensorial. Mas em Florby não existe filtro. A pessoa está literalmente derretendo de calor, os ouvidos estão doendo por causa da música alta. E ao mesmo tempo a mente consciente precisa monitorar cada palavra para lembrar de tocar no ombro. Enquanto luta com todas as forças contra o reflexo natural de olhar nos olhos da outra pessoa ou de dar um sorriso no momento errado. Olha, tentar socializar e ser autêntico em Florby soa como tentar fazer uma prova dificílima de matemática, no meio de uma balada lotada, super barulhenta, enquanto alguém exige que se faça uma coreografia perfeita. É a receita para o desastre. Totalmente. Se houver um erro no passo da coreografia, a pessoa é taxada de esquisita. A energia e a motivação social iam sumir nas primeiras horas, não iam? Iam desaparecer. Seria humanamente impossível prestar atenção no conteúdo de uma reunião de trabalho, por exemplo. Com certeza. E seria ainda mais difícil demonstrar uma empatia genuína se um colega de repente contasse um problema pessoal grave. Porque a carga cognitiva inteira do cérebro está voltada só para a sobrevivência básica e para aquela checagem mental constante. Aquela vozinha interna perguntando, toquei no ombro, desviei o olhar, eu tô sorrindo no meio da frase ou não? Exato. E a consequência direta de toda essa sobrecarga é que a personalidade autêntica simplesmente desaparece. Ninguém consegue ser engraçado, profundo ou carismático quando está usando 100% do processador do cérebro só para não cometer uma gafe cultural grave. Fica impossível. E o aspecto mais cruel de Florby é justamente a ausência total de compaixão, né? Assim, a falta de tolerância. Porque quando a exaustão vence e a pessoa acaba olhando nos olhos de alguém acidentalmente ou simplesmente esquece de tocar naquele ombro, ninguém oferece ajuda. Ninguém pergunta se o barulho está incomodando. A pessoa é sumariamente rotulada de grosseira. Fria, desinteressada ou inadequada. Certo, então vamos desvendar isso e trazer para a nossa realidade. Essa transição da alegoria de Florby para o mundo real é onde a teoria se choca violentamente com a vivência diária de pessoas autistas. Porque Florby não é um exagero. Não é uma invenção exagerada de jeito nenhum. É a representação fiel de um sistema nervoso tentando existir num mundo que não foi projetado para ele. Na vida real, a temperatura de 40 graus e aquela música alta equivalem à hipersensibilidade sensorial. Luzes fluorescentes de um escritório, por exemplo. Sim, ou a textura de certos tecidos nas roupas, ou aquele burburinho constante de vozes num restaurante. Estímulos que o cérebro autista muitas vezes processa com a mesma intensidade de um alarme de incêndio tocando. E o paralelo com as regras sociais de Florby é o que a literatura clínica define como camuflagem, ou mascaramento. O termo em inglês que se usa muito é masking. Masking, exato. Pessoas autistas, possuindo esse cérebro que organiza informações de uma forma bem diferente, precisam decifrar de forma 100% consciente regras implícitas que mudam dependendo do contexto. E isso é cansativo demais. Imagina ter que calcular qual é a quantidade exata de contato visual que demonstra a atenção, mas sem cruzar a linha e parecer que está encarando de forma intimidadora. É um cálculo matemático o tempo todo.
Qual é o milissegundo exato de pausa que se deve fazer antes de entrar na conversa para não interromper ninguém? E essa tentativa hercúlea de decodificar e imitar o que é considerado normal tem um custo assustador, escondido ali debaixo da superfície. E as fontes que estamos analisando trazem uma analogia, muito gráfica sobre um homem chamado Mitch. Essa história do Mitch evidencia perfeitamente a falha na percepção pública sobre o autismo. Mitch é um profissional paraplégico que usa cadeira de rodas, e ele é convocado para uma reunião presencial importantíssima. Reunião que ele não pode faltar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que ao chegar ao prédio, ele se depara com uma barreira intransponível. Não há rampas de acesso, não há elevadores funcionais. Existe apenas uma imensa e íngreme escadaria até o andar superior. É a definição de uma situação onde o ambiente exclui a pessoa por design, né? Ele não tem como usar a cadeira de rodas ali. Nenhuma. E, sem alternativas, precisando desesperadamente estar naquela reunião, o Mitch toma uma atitude extrema. Ele abandona a cadeira de rodas ali no térreo, deita-se nos degraus e começa a se arrastar a escada acima. Caramba! Ele vai impulsionando o peso do próprio corpo usando só a força dos braços. O processo é humilhante, é muito doloroso e incrivelmente lento. E quando ele finalmente atinge o topo daquela escada, ele está completamente coberto de suor. Exausto. Com os músculos tremendo, respiração ofegante, um esgotamento absoluto. A imagem desse sacrifício físico é extrema demais. E é exatamente aí que vem o golpe fatal da história, não é? Sim. O golpe vem de um colega que subiu a mesma escada caminhando normalmente, com as próprias pernas, sem fazer força nenhuma. E esse colega olha para o Mitch, ali caído no chão, no topo da escada, e diz com a melhor das intenções. Aquelas boas intenções que machucam. Exato. O colega diz, qual é o grande problema das escadas? Veja, você chegou aqui em cima, não foi? É um soco no estômago. O colega focou apenas no resultado final, a presença do Mitch no andar de cima, e ignorou completamente aquele custo invisível, a dor e a falta de acessibilidade estrutural que exigiu aquele esforço sobre-humano. E o que as autoras ilustram com essa história é o fenômeno da invalidação clínica e social do autismo de automascaramento. É isso que acontece. As pessoas só veem a superfície. Quando familiares, professores ou até profissionais de saúde avaliam uma pessoa autista apenas por seus comportamentos externos bem-sucedidos, eles cometem o mesmíssimo erro do colega do Mitch. Eles veem um indivíduo que consegue sustentar uma conversa, Que sorri nas horas certas. que faz aquele contato visual que a sociedade tolera. Exato. Eles olham para o topo da escada e dizem: não vejo autismo aqui. Não parece haver nenhum prejuízo. E o que eles falham tragicamente em perceber é o colapso interno que está acontecendo por trás daquela máscara. Certo. Mas vamos explorar um contraponto aqui, só para não deixarmos pedra sobre pedra nessa nossa investigação? Vamos lá. Pensando bem, se essas técnicas de compensação, mascaramento, funcionam socialmente na superfície, tipo, se fazer todo esse esforço de imitação é o que garante a aprovação numa entrevista de emprego, ou evita que a pessoa sofra bullying na escola, qual é o grande perigo disso a longo prazo? É uma pergunta justa. Por que a gente não pode tratar isso apenas como uma espécie de etiqueta profissional? Tipo, colocar um terno muito desconfortável para ir trabalhar e depois você tira em casa. É que a diferença entre etiqueta profissional e o mascaramento autista reside na biologia do estresse, sabe? É uma violação da neurologia básica. Usar um terno desconfortável pode irritar a pele, claro, mas o mascaramento contínuo ativa a amígdala cerebral. Que é o centro de detecção de ameaças do nosso cérebro. Exatamente. Uma pessoa autista relatou nos textos originais que viver mascarando é como ter que jogar Tetris o dia todo em velocidade máxima. Sem nunca poder dar pause. Sem pause nenhum. O cérebro não diferencia essa hipervigilância social de um estado de perigo físico iminente. Então, rola um banho constante de cortisol no organismo. O corpo fica preso naquele estado de lutar ou fugir de forma permanente. E, sendo bem realista, ninguém consegue viver anos em estado de emergência sem o sistema inteiro entrar em curto-circuito. É impossível. E a consequência inevitável desse curto-circuito é o que chamamos de burnout autista,
que é bem diferente do esgotamento profissional comum. Muito diferente. O burnout autista é uma perda drástica de habilidades de sobrevivência. A exaustão neurológica atinge um ponto onde a pessoa perde a capacidade de falar, por exemplo, ou de tolerar a luz do dia, ou até de realizar tarefas muito básicas de autocuidado. A identidade da pessoa quase que se dissolve na ansiedade crônica, porque não existe um único espaço seguro onde esse cérebro possa desligar os alertas e simplesmente existir sem ter que performar, né? E quando a máscara racha, pelo peso dessa fadiga extrema, a sociedade penaliza o indivíduo tudo de novo, tratando aquela queda de rendimento como se fosse preguiça ou uma regressão. O que nos leva a uma questão estrutural fascinante que as fontes abordam de uma forma muito, muito contundente. Olha, ninguém acorda de manhã com um desejo ardente de esgotar as próprias reservas neurológicas interpretando um personagem. Claro que não. É uma estratégia de sobrevivência. Exato, imposta por uma força externa. Então, se há todo esse custo brutal, a pergunta é: quem afinal construiu a escada do MIT? Quem é que dita as regras de Flurby no nosso mundo real? E se conectarmos isso ao cenário geral, o conceito que dá nome a essa arquitetura excludente é o capacitismo, muito conhecido na literatura inglesa como ableismo. Ableismo, sim. O capacitismo opera na premissa de que o mundo foi desenhado exclusivamente pelas pessoas neurotípicas e para o conforto único e exclusivo das pessoas neurotípicas. A estrutura social, as dinâmicas de escritório, aquele modelo escolar mais tradicional. Tudo moldado considerando só um tipo de funcionamento. Só um tipo de cérebro como sendo o padrão ouro da humanidade, todo o resto é desvio. E sempre que ocorre uma incompatibilidade, um descompasso entre a minoria e essa maioria padronizada, a regra do capacitismo é muito clara. A pressão para mudar, para se encolher e se adaptar, recai 100% sobre os ombros da minoria. O mundo não cede 1 milímetro sequer. E a manifestação mais perversa disso ocorre ali na comunicação do dia a dia. Tem um trecho do material analisado que detalha bem o que acontece quando uma conversa entre uma pessoa autista e uma não autista gera um atrito ou um mal-entendido. Invariavelmente, a pessoa autista carrega a culpa inteira por aquela falha na comunicação. O neurotípico opera sobre a ilusão de que a maneira dele de falar, de ler entre linhas, de demonstrar interesse é a única forma biologicamente certa no universo. É tipo, se a comunicação falhou, a culpa é do cérebro autista, que tem um déficit, e as pessoas internalizam isso. Crescem com a falsa convicção de que nasceram com um defeito de fábrica, sabe? E tem uma observação nos livros que bate de frente com essa ideia de déficit. Um dos relatos lá descreve a comunicação entre autistas e não autistas como sendo uma comunicação intercultural. Essa comparação é brilhante. É perfeita. Pense em como é tentar se conectar com alguém que foi criado, sei lá, no interior rural do Japão, ou na Índia, tendo crescido no Brasil. O choque de expectativas, a diferença de costumes, tudo isso é imediato. Existem visões de mundo radicalmente distintas aí, desde o que a pessoa considera que é respeito até a forma de expressar afeto. Numa comunicação intercultural real entre países, a regra número 1 é que ambos os lados precisam construir uma ponte para se entenderem. Há concessões de ambos os lados. Exato. Fazem perguntas para esclarecer a intenção e entende-se que as diferenças são só culturais, não são erros neurológicos. Mas o que acontece no capacitismo é que a sociedade exige que a pessoa autista construa essa ponte inteira sozinha. E que abandone toda a herança sensorial dela. Sim, abandone tudo para agradar a cultura dominante, que, por sua vez, cruza os braços e se recusa a dar um único passo na direção contrária. Então, o que tudo isso significa, no fundo? É uma falha estrutural. E essa analogia da via de mão dupla revela toda a injustiça desse nosso modelo atual. Mas olha, a história nos mostra que a sociedade tem sim capacidade de evoluir e de rever o que ela considera anormal. Graças a Deus, né? Sim. As autoras recorrem a um exemplo histórico super iluminador para mostrar como é que a gente pode abandonar o capacitismo de vez, que é a história das pessoas canhotas. Ah, o exemplo dos canhotos. Ele desarma qualquer argumento de que o padrão da maioria tem que ser imposto a todos. É uma quebra de paradigma fantástica. Porque hoje em dia a preferência pela mão esquerda é vista como um detalhe totalmente irrelevante.
Mas há poucas décadas, ser canhoto era patologizado por médicos e por educadores. A própria etimologia da palavra atesta isso. A palavra sinistro, que está ligada ao lado esquerdo, carregava todo um estigma de algo que é errado, sombrio ou desviante. Uhum. As escolas acreditavam firmemente que as crianças canhotas precisavam ser curadas desse hábito, para poderem funcionar na sociedade. Muitas sofriam castigos físicos terríveis. De ter a mão esquerda amarrada nas costas, né? Exato. Sendo forçadas a escrever caligrafias inteiras com a mão direita, o que contrariava violentamente a neurologia motora daquelas crianças. E o resultado óbvio era que essas crianças desenvolviam uma ansiedade terrível. Começavam a gaguejar, tinham um rendimento acadêmico muito inferior ao potencial real delas. Mas elas não falhavam porque a mão esquerda era ineficiente. Elas falhavam porque o esforço mental de lutar contra a própria biologia o tempo todo consumia absolutamente toda a energia delas. O que é o equivalente histórico exato do mascaramento autista lá na terra de Flurp. Perfeito! É exatamente a mesma coisa. E o ponto de virada na nossa história ocorreu quando a ciência e a sociedade civil finalmente compreenderam que ser canhoto não era uma doença, não era uma síndrome, nem falha de caráter. Era só uma manifestação natural da biodiversidade humana, variação genética pura. Exatamente. E a partir do momento em que essa ficha caiu para a sociedade, o mundo simplesmente parou de forçar os canhotos a mudarem seus corpos. A indústria começou a fabricar tesouras com cabo invertido. As escolas providenciaram aquelas carteiras com o braço de apoio do lado esquerdo. O ambiente físico se flexionou para acomodar a variação, em vez de punir. Isso nos entrega de bandeja a essência do paradigma da neurodiversidade, sabe? O cérebro autista, o cérebro com TDAH, entre vários outros funcionamentos minoritários, eles não são computadores infectados por vírus que precisam de um antivírus para voltarem ao padrão. Não tem nada para consertar. Não, eles são simplesmente sistemas operacionais diferentes rodando nessa vasta rede que é a biodiversidade humana. E esse movimento da neurodiversidade desafia aquele velho modelo médico que reinou quase todo o século XX, que olhava para o autismo só pelas lentes do déficit, da patologia, da tragédia. Que precisava de cura a qualquer custo. O modelo médico tenta consertar o indivíduo para que ele caiba à força naquela caixa social apertada. Enquanto o modelo da neurodiversidade tenta expandir a caixa social para que mais tipos de mentes caibam nela, sem precisar de mutilação psicológica. O que faz todo sentido se formos pensar no bem-estar coletivo. E isso nos leva à síntese de toda essa nossa jornada, amarrando os pontos do material que nós dissecamos hoje. O grande aprendizado sobre essas regras invisíveis e esse esforço monumental exigido das pessoas neurodivergentes está na questão de quem é a responsabilidade da adaptação. Exatamente. A terra de Flurb e aquele suor invisível do Mitch se arrastando nas escadarias escancaram a realidade. O sofrimento e a exaustão associados ao autismo muitas vezes não derivam do autismo em si. Derivam do choque diário contra aquelas paredes de expectativas neurotípicas que são implacáveis. A incompatibilidade não é e nunca foi um defeito do indivíduo. É um fracasso do ambiente. E para quem acompanhou essa nossa imersão de hoje até aqui, a relevância prática de saber disso tudo é imensa. Entender a diferença entre corrigir comportamentos e acomodar neurologias altera completamente a dinâmica em casas, nas escolas e nos escritórios. Muda a vida das pessoas. Porque se a gente compreende a mecânica daquele burnout autista que é causado por esse excesso de mascaramento, nós nos tornamos capazes de oferecer acomodações que são simples, mas que salvam a qualidade de vida dessas pessoas. Coisa simples mesmo, como diminuir a importância daquele contato visual intenso e obrigatório numa reunião corporativa, flexibilizar regras sobre pausas sensoriais durante o dia. Abandonar aquela ideia antiquada de que existe só um único tom de voz que é considerado profissional. É sobre criar lugares onde as pessoas não precisem queimar todos os seus recursos cognitivos escondendo quem elas realmente são. É a transição maravilhosa de um ambiente que julga pelo esforço invisível que ele mesmo exige, para um ambiente que valoriza a pessoa pelas suas competências reais, permitindo que as máscaras caiam, finalmente, sem que haja nenhuma retaliação.
É o cenário ideal que a gente deve buscar. Com certeza. E vamos encerrar nossa investigação de hoje deixando uma reflexão que serve de espelho para as nossas próprias atitudes automáticas, né? Uma provocação final. Isso. Se nós estamos dispostos a admitir que muito do que consideramos boas maneiras nada mais é do que o conforto exclusivo de uma maioria, qual dessas regras não ditas, regras arbitrárias e secretamente exaustivas do nosso próprio cotidiano, nós poderíamos começar a desmantelar amanhã de manhã? O que cada pessoa pode fazer na prática mesmo para garantir que o nosso ambiente real não exija de absolutamente ninguém um passaporte diário para a sufocante terra de Flurve? A resposta para essa pergunta é o que vai construir um mundo verdadeiramente acessível. Fica a provocação.